galera, finalmente tivemos o último episódio da segunda temporada de Peacemaker, Pacificador. E que episódio fantástico! Eu vi até uma galera dizendo aí que foi o mais fraco de todos e que esperavam mais devido aos dois últimos episódios, né, os dois anteriores. E bem, devo discordar aqui, viu? Tivemos na season finale da primeira temporada um final explosivo, cheio de ação e com direito a chuva de fanservices, como a aparição da Liga da Justiça no final. Acho que todos esperavam algo assim, como talvez o Superman aparecendo, coisa e tal. Ou até mesmo o Mr. Terrific, o Senhor Incrível. Mas não, teria sido exatamente assim se tivesse acabado no episódio 7, que foi de tirar o fôlego. Mas James Gunn tinha um plano. Assim, ele não preferiu e sim decidiu voltar ao core, ao sentimento inicial que originou a série. Pois quando Chris finalmente baixou a guarda e tentou ser uma pessoa melhor, teve o que de recompensa? Foi traído, sequestrado e jogado no inferno. Se você achou que o final de Peacemaker foi só o fim de uma temporada, você tá muito enganado, porque o que o James Gunn fez aqui foi muito maior. Ele não só encerrou a jornada do Chris Smith, como também deu um pontapé inicial para todo o novo universo da DC. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos mergulhar nesse episódio insano, cena por cena, e entender todas as bombas que Gunn jogou no nosso colo. Tudo isso agora, aqui mesmo, no canal Geekzano. E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Brian Smanio e esse aqui é o renascimento do novo universo DC através de Peacemaker. Vamos começar pelo que mais pegou todo mundo de surpresa, a tal Noite do Barco. Lembram desse mistério desde a primeira temporada? Pois é, a gente finalmente descobriu e não foi um beijo, não foi uma pegação, foi algo muito mais profundo. Foi ali um momento de pura vulnerabilidade, o Chris e a Harcourt simplesmente se abrindo um para o outro durante um show da dupla Nelson, né? Daí vem o título do episódio, Full Nelson. E é nesse clima nostálgico e triste que o James Gunn decide nos quebrar por dentro. Aquele reencontro deles é de partir o coração. Pela primeira vez ali a gente vê meio que o Peacemaker, né? Aquele cara todo durão, machão, mostrando que por trás daquela armadura existe um homem completamente destruído, tentando se reconstruir. Mas, enquanto a gente ainda tá digerindo, né, esse turbilhão emocional, o episódio ele simplesmente é sem freio, ele não para. E é aí que vem a primeira grande bomba do futuro do DC. Os Eleven Street Kids, a Adebayo, Vigilante, Economus, Harcourt decidem que chega de seguir ordens de gente ruim. Chega de Argos, eles vão criar a própria agência e o nome dela é Boom! Checkmate. Isso mesmo. Checkmate, né? Isso não é invenção do Gunn, vem direto dos quadrinhos, só que aqui ele dá aquele toque especial, né? Aquele toque dele. Transforma o grupo numa resposta direta à podridão do sistema. É a nova geração dizendo, se tá tudo errado, a gente conserta do nosso jeito. Só que do outro lado da moeda tem uma força sombria se formando, que é a segunda bomba, né? O Rick Flag Sr., aquele interpretado pelo Frank Grillo, aparece e ele não tá sozinho. Ele tá aliado ao Lex Luthor. Sim, o Nicholas Hoult já dando as caras no novo DCU. E o plano deles? Criar uma prisão de meta-humanos em uma dimensão alternativa. Irmão, isso é coisa de vilão de alto nível. E é aí, galera, que a história dá a volta e prega uma das peças mais cruéis no nosso personagem principal. Depois de tudo, depois dele se abrir, de tentar mudar, de encontrar um pedacinho de paz, o Chris Smith é traído. A Argos o sequestra por ordens do Flag e, enfim, aí vem o golpe final. Ele é arrastado para um portal e jogado em uma dimensão chamada Salvação. Pra quem manja dos quadrinhos, Salvação é basicamente o inferno dos superpoderosos. É um planeta prisão, basicamente. E adivinha quem é que empurra o Chris pra dentro? O próprio Rick Flag Sr., né? Com a frase mais amarga possível. Isto é pelo Rick, seu merda.
é pesado, é o tipo de cena que te deixa sem ar. O pacificador termina sozinho, isolado, preso num pesadelo cósmico, justamente quando ele estava começando, né, a ser uma boa pessoa. E é aí que a gente entende meio que a lógica principal do James Gunn. Nesse universo, em seu universo, a redenção ela não é fácil. O herói nem sempre ganha. Às vezes, o preço de tentar ser melhor é ser esquecido no inferno. Mas, sendo um pouco mais esperançoso aqui, esse final triste, ele não é um ponto final. Isso eu posso afirmar pra vocês. Muito pelo contrário, ele é uma porta de entrada. A aparição do Lex Luthor e as menções ao Superman deixam claro: Peacemaker é a peça central que conecta tudo. Os eventos desse final vão ecoar diretamente em Superman, o Homem do Amanhã, e em outras séries e filmes que estão por vir, como segunda temporada de Creature of Commandos, a própria série Lanterns e até mesmo Supergirl, o filme. O próprio James Gunn já confirmou, alguns desses personagens vão continuar. A história do Chris Smith pode ter uma pausa, mas o seu legado e o checkmate está só começando. Então, no fim das contas, Full Nelson é um épico de emoções contraditórias. É uma facada no coração e um grito de esperança. É um fechamento de um homem quebrado e o início de um universo inteiro. James Gunn nos entrega um final que é metade catarse, metade tortura, um lembrete de que Peacemaker nunca foi sobre vencer, mas sobre a luta incessante para ser melhor, mesmo quando o mundo inteiro empurra você para o abismo. E bem, antes da gente finalizar aqui, galera, esse vídeo, que olha, confesso pra vocês que fiquei muito feliz com essa segunda temporada, vamos a alguns easter eggs que eu simplesmente amei e que mostram aqui o quanto o James é realmente fã de quadrinhos. Como você sabe, ali o checkmate, né, o checkmate dos quadrinhos, ele é um pouco diferente do que a gente viu na série. Nos quadrinhos, o checkmate é a coisa mais establishment que existe. Ele foi criado pela própria Amanda Waller como uma agência de espionagem global super secreta e com uma hierarquia rígida, tipo de um jogo de xadrez. Tem White King, Black Queen, tudo muito formal. É o braço super poderoso do status quo. Agora, olha o que James Gunn fez na série. Ele inverteu, né, os papéis completamente. Ele inverte esse conceito. O checkmate, né, na série não é criado pela Waller, é criado contra a Waller e ainda mais pela filha dela, né? É uma resposta à corrupção da Argus em vez de uma hierarquia rígida. É uma célula de vigilantes independentes, uma família disfuncional que decidiu fazer a coisa certa do jeito deles. Ou seja, nos quadrinhos, checkmate é o sistema. Na série, checkmate é a revolta contra o sistema. O Gunn, ele é muito inteligente, ele manteve o nome e a essência de um grupo tático de elite, mas mudou ali totalmente o coração. E essa é a genialidade dele. Respeitar o material original, mas não ter medo de reinventá-lo, para servir a sua história. Os membros mais famosos incluem o White King, que é o Maxwell Lord, o grande vilão, né, pós-Crise Infinita. Black Queen, que é a Amanda Waller, a mente ali por trás de tudo. Temos a White Queen, que é a Sacha Bordeaux, que a gente vê também ali sendo introduzida na série, que ela é a ex-agente da DEO ali, que se fundiu com o computador. E outros, como a Talia al Ghul e até o Mr. Terrific, que já assumiram cargos de liderança. É o quem é quem do poder universo DC. Agora na série, o checkmate é a antítese disso. Sem reis, sem rainhas, é um grupo de heróis improvisados. Os Eleven Street Kids são Lyanna Harcourt, a líder de fato, a espinha dorsal do grupo, a Debaio, que é a estrategista e coração moral, seguindo ali os passos da mãe, mas do lado bom. O Vigilante, que é o braço muscular, imprevisível e cômico. O John Economos, que é o gênio ali da tecnologia e suporte logístico. E mano, a grande diferença é essa. Nos quadrinhos, a única é uma instituição com reis e rainhas. Na série, é uma família escolhida por uma resposta direta e pessoal contra a corrupção que eles mesmos sofreram. E o mais irônico, na série a Amanda Waller não está no comando do checkmate. Toda hora eu tô confundindo falar checkmate ou checkmate, enfim. Ela é a inimiga que inspirou a criação dele. O James Gunn não só reinventou o grupo, como colocou sua criadora original como uma grande vilã por trás de tudo. Essa comparação final deixa claro
quanto a adaptação do Gunn foi, assim, inteligente e temática, transformando uma instituição rígida em um símbolo de rebeldia e esperança. Mas, Brian, você não vai falar dos portais? Como assim? Ah, você achou que eu não ia falar deles? Achou errado, otário? Ah, meu querido, a gente viu o Economus ali monitorando vários portais, certo? Cada um deles era meio que um vislumbre de um pesadelo diferente. Teve aquele mundo apocalíptico com zumbis assustadores, que é uma clara referência ao universo DC dos quadrinhos. Teve outra dimensão ali com fadas, mas não eram as fadas da Disney. Não, eram criaturas misteriosas e sombrias, talvez até conectadas ao reino das fadas da DC, que tem tudo a ver com a mitologia do Esquadrão Suicida. E agora, mano, o mais importante, o Planeta Salvação. Isso vai muito além de uma simples prisão. Nos quadrinhos, é um mundo selvagem, chamado ali de Salvation Run. Mas aqui o Gunn deu um upgrade sinistro. Um planeta selvagem, inóspito, onde a Amanda Waller e o governo americano exilavam ali super vilões. Os mais perigosos da Terra, vamos colocar dessa forma. E era basicamente sem julgamento. Era um jogue-os na selva e deixe que se virem. Além de ser habitado por criaturas alienígenas horripilantes, que a gente viu brevemente ali, tem um detalhe que passa até rápido demais nas cenas. Eu aposto que vocês conseguiram ver os parademônios voando lá no fundo. É, cara, isso mesmo, soldados do Darkseid. Isso significa que salvação pode estar localizada ou perto de Apocalipse, o planeta do maior vilão do universo da DC. Que o James Gunn, isso mostra que o James Gunn não tá só construindo o universo, ele tá montando um quebra-cabeça cósmico. Cada portal é uma promessa de aventuras futuras, desde horror sobrenatural até ameaças intergalácticas. E não para por aí. Com todos aqueles portais que o Economus estava monitorando, o Gunn abriu um leque de possibilidades para o DCU. Além de salvação, os portais podem levar para lugares como a Zona Fantasma, a famosa prisão dimensional, né, do Superman, Skartaris, um mundo que é pré-histórico dentro da Terra, ou até mesmo para a tropa dos Lanternas Verdes, como o planeta Oa. O futuro do DCU vai ser uma viagem através do multiverso. E Peacemaker nos deu o primeiro passeio. E olha, diga-se de passagem, fez muito melhor do que a Marvel. Mas e aí? O que vocês acharam desse final maluco? Ficaram chocados? Acreditam que o Chris vai escapar de salvação? Deixa aí nos comentários, e se você gostou dessa análise, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele amigo que também é fã de Peacemaker, de Pacificador, e se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Dá uma olhada nos links aqui na descrição, na nossa comunidade no WhatsApp, enfim, no nosso TikTok que tá bombando agora, a gente tá fazendo live todos os dias lá, então tô deixando todos os links aqui na descrição para você fazer parte dessa família maravilhosa. E é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado pelo seu acesso, valeu, falou e tchau. Cara, e se o pacificador que morreu lá no primeiro episódio, né, no episódio 1, não fosse o pacificador original daquela dimensão? Tipo, e se o pacificador original do mundo bom tivesse sido morto pelo pacificador que agora está morto? Por isso ele foi atrás do nosso pacificador tão rápido. Uma das falas do Kit depois do episódio 2 é ele dizendo: você está sumido mais do que o normal. Será que isso é porque o pacificador que morreu estava indo e voltando entre o mundo bom e o mundo dele? Talvez o mundo bom tenha um elenco rotativo de pacificadores que acabam todos nesse mundo como um evento canônico para cada um, resultando em uma corrente contínua de situações tipo Highlander, onde quem acaba lá tem que matar os pacificadores concorrentes. E se no mundo bom não fosse o Chris que matou o Kit, mas o Kit que matou o Chris? E talvez um Chris mais novo tenha acabado no mundo deles, que o Kit e o Og acabaram guardando e o criando. Eles até disseram que o Chris mais novo estava aprontando com as portas e tinha um monte de duendes correndo atrás dele. E se esse Chris mais novo fosse aquele que eles acabaram criando?